pessoas se cansam do negócio ou não têm coragem de fazer as mudanças. Eu noto muito isso porque eu lido com os empresários, o seguro transporte tem uma característica da gente falar sempre com o dono, e você pega vários perfis. Então a gente nota que tem uns que querem muito, mas não sabem fazer. Todos que sabem fazer e não têm coragem de fazer. Então, se você não arregaçar as mangas, se você não trabalhar, se não sair dessa zona de conforto, eu sei que é uma palavra muito repetitiva, mas é muito assim, poxa, se eu não tomar esses remédios amargos, eu não vou ter esse resultado, né? E eu noto que muitas vezes eles querem ter o resultado sem tomar um remédio amargo. Eles reclamam, Bruno, às vezes sem conhecimento de causa. O mercado de transporte, por exemplo, existem várias estratégias fiscais que você consegue reduzir os impostos, fazer abatimento e tal. Poucos transportadores sabem. Aí quando os grandes transportadores, que são pessoas que teoricamente contratam consultoria, que têm uma cabeça mais aberta, fazem, eles falam, mas eu não tenho condições de fazer porque eu não sabia. Cara, está na internet e é de graça, é só no YouTube. Então coloca lá, estratégias fiscais para reduzir impostos e tal. Nem tudo que está lá vai servir para o seu negócio, mas alguma coisa você pega, né? E aí, Bruno, vem um outro lado que é muito ruim também. Aí ele quer o contador mais barato, aí ele não tem advogado, e aí ele começa a se cercar de uma mão de obra ruim e espera um resultado muito bom. É o que você falou do Ice, assim, não faz sentido o que você está querendo, né? Você tem tudo do mais barato, do mais simples, e você quer um resultado legal. Dentro da empresa é diferente, né? Você atende a gente nessa parte de recrutamento e seleção, a gente só contrata a gente que está trabalhando. É uma Sim. aposta da pessoa. E nossa, Roberto, tem um problema maior, que aí essa pessoa vem com um salário mais caro e tal. Cara, tudo bem. Porque o cara é uma pessoa incompetente, o cara é uma pessoa que não faz, o cara é uma pessoa que atende mal o cliente. A gente nota muito isso, Bruna. Às vezes a gente tem projetos dentro da empresa que demoram para sair, ou que tem um time, uma fricção muito grande, ou seja, a gente tem que colocar muito a mão, porque a gente nota que nosso time não está preparado. Agora, quanto seria mais proveitoso, o resultado melhor se eu tivesse um profissional melhor, tivesse contratado uma consultoria que fizesse esse trabalho para nós? Então, eu sempre olho isso dizendo assim, eu estou preparado para fazer isso? Se eu não estou, tem duas situações. Eu contrato uma mão de obra qualificada, eu contrato uma consultoria para fazer. Porque chamar uma pessoa, eu vejo muito pessoal falar isso, transportador de marketing. Ah, eu gosto muito do marketing da Insert, vou contratar minha sobrinha que está desempregada. Cara, a sua sobrinha, por melhor que ela seja, não é um profissional de marketing. As pessoas acham que mexer em rede social é um jovem que está à toa, que ele vai entrar na empresa e vai fazer. Cara, existe uma métrica, existe um cuidado, existe uma sequência de publicação, existe um propósito no que você tá, o que você quer mostrar. Por essa questão dos nossos concorrentes copiarem muito as coisas, Bruna, eu falo pra gente algo que ficou fácil, porque eu conduzo eles para onde eu quero. Já que eles olham muitas coisas que eu tô Viu? fazendo. Parem de copiar. Isso foi uma estratégia que de fato funcionou. A gente criou há 3 meses atrás uma série de publicações indo Tá para uma dominando o orelha. mercado, influencia o mercado inteiro. E aí o Muito mercado bom. fica naquela e a gente ir para outro lado, né? Nós conseguimos fazer um produto recente agora, que é exclusividade da Insert também. Para vocês terem uma ideia, por isso que eu falo, gente, nós temos um mercado maravilhoso no Brasil. Em vez de a gente buscar novos clientes, a gente criou um produto para vender dentro da nossa carteira. Bruna, nós ofertamos, 96% dos clientes aceitaram. 96% de 846 clientes é muito cliente. Deu até um estresse operacional na empresa, porque nós tínhamos feito uma projeção de uma adesão de 75% e a gente foi para quase 100%. Só isso aumentou o nosso faturamento em R$ 400 mil de um mês para o outro. Vendendo dentro do aquário. Eu estou fazendo um produto para os clientes que já confiam, que já têm o nosso produto. E aí, por uma questão de respeito aos nossos clientes, a gente não vende esses produtos novos para o mercado. Primeiro eu oferto para todos os meus clientes, se eles desejarem contratar ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. Só depois que todo mundo foi Atendido. atendido, a gente abre isso para o mercado. Porque eu não posso pegar um cliente novo que não está na minha base, não posso fazer isso, né? Então eu noto muito isso, eu olho muito para dentro do meu mercado. Eu noto às vezes assim, alguns colegas corretores comentando também assim, poxa, o cliente é isso, aquilo e tal. Cara, mas se essa percepção de que você tem do cliente, por que que você o tem? Sabe, se eu não gosto de você como minha cliente, por que que eu tenho? E aí isso parece estranho, porque assim, principalmente quem atende pessoa física, nenhum cliente é grande o suficiente para mexer no faturamento. Só que você está reclamando de uma coisa que você pode mudar, Bruno. Sim. Então, ou você para de reclamar, ou você muda. A gente tem. Que lição agora, com É, certeza. a gente tem que demitir cliente, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que ter relações. Só que tem uma situação também, Ou Bruno. mudar a postura, né? Que também é o para de reclamar Claro, também. Opa, é então isso. para de reclamar. Não, tem coisa que a gente não tem que fazer. Eu lembro no final do ano passado, teve uma onda de calor aqui em São Paulo, e os aparelhos de ar-condicionado nossos não estavam dando conta. E aí nós chamamos a empresa que faz manutenção lá pra gente e tal. Tava todo mundo com problema semelhante. Falou, cara, só consigo resolver isso em janeiro. Fiz uma reunião com a galera dizendo assim, gente, a gente usa uniforme lá na empresa, né?
Meninas podem vir de vestidos, meninos podem vir de bermuda e tal. Só que uma situação, cara, parem de reclamar. Nós só vamos conseguir resolver isso daqui 25 dias. Então, ou vocês abrem as Achar uma janelas. solução. Acabou. Isso fica muito claro, Bruno. E assim, não fico reclamando do tempo, não acho que é sorte, não acho que é olho gordo, não acho que é nada. Eu preciso, eu tenho problema e vou resolver. E eu sempre olho também, de fato, dizendo assim, cara, será que isso é de fato uma coisa que merece a minha reclamação? Porque, Bruno, a gente tem a tendência de reclamar por tudo. Se você tá vendo alguma coisa no Instagram ou qualquer rede social e você entra no elevador que perde a rede, às vezes você reclama. Olha que falta de conscientização. Poxa, eu tô dentro de uma caixa que tá dentro de um prédio que se demorar muito, vai demorar 1 minuto e meio para chegar até o destino e eu crio uma reclamação. É isso que você está se alimentando? Então eu penso muito nisso, assim, eu olho para minha vida e às vezes acontecem coisas que não são legais, como acontece com todo mundo, mas eu olho todo e falo, cara, é isso? Não tem problema, né? Eu tava vindo pra cá, a gente almoçou num restaurante aqui perto. E aí eu tava puxando o cinto do carro e o cinto do carro não vinha, né? E eu tava com meu filho, a gente tava rachando o bico de riso, um carro novo, tudo tecnológico, a gente não consegue colocar. E aí pior é que o apitinho do cinto começa a... Inclusive, achei muito legal você ter trazido o teu filho. Ele tá aqui, legal. vocês não estão vendo, mas isso é muito bacana. Mostra essa, aproveitar os momentos para estar junto, né? Para estar Sim. próximo. É. E é uma coisa legal também, Bruno, que ele me pergunta muito, que agora ele tá assistindo os podcasts, essas coisas e tal, e ele me tem como pai e me tem como empresário, né? Então às vezes ele fica me perguntando as coisas, até de final de semana, Tá falando, se Gudão, preparando para essa sessão. é isso, né? É muito legal, né? E uma coisa também que eu penso muito, Bruno, que até nessa linha de religião é muito importante, né? Eu sempre falo, cara, eu quero ser o sucesso em casa. Porque como empresário vai passar, é só um nome, é só uma marca. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. Eu quero olhar e meus filhos ter orgulho de ter tido pai, assim. Eu não quero que eles olhem e falem, nossa, meu pai foi um mega empresário, mas podia ter sido melhor em Isso é uma casa. realidade, né, É, Roberto? Tem muita gente que tem muito sucesso no negócio, na empresa, sucesso profissional, mas família não nem tem, né? Não é, fala com várias pessoas, é um desastre, os filhos não conversam com o pai, né? É bem. É para pensar, não vou trazer um julgamento, mas eu acho ruim, é bom ter esse equilíbrio, porque nossa família é nossa briga emocional. sim. E a gente precisa para estar bem. O ser humano foi feito para todas as áreas da vida estarem em equilíbrio, né? Eu aprendi muito, sabe? Quando eu comecei a empreender, eu tenho uma parcela grande de culpa de ter me dedicado muito para o negócio e ter deixado em partes a família. Hoje eu quero fazer tudo muito diferente, né? Com, enfim, as coisas que forem acontecer. Mas é muito bonito ver isso. Eu acho É, isso bem legal. mas assim, Bruno, a gente também não pode romantizar, porque existe fase na vida que O você trabalha início. mais, que É, você se sacrifica mais, né? concordo. É Né? isso Não aí. tem jeito, Tem isso. O períodos do início não tem ano, né? jeito. É, o início não tem Não tem jeito. Quer fazer jeito, o quê? né? Se ele não pegasse o carro, e fosse E fosse viajando, viajar, né? ali. É, É. isso teve um peso. Eu fiquei Se 10 fosse anos. casado, É, então, é. isso que eu ia comentar. Eu fiquei 10 anos praticamente sem ter um relacionamento, porque que namorada ia aguentar uma pessoa que viajava tanto, né? Agora, o que a gente precisa procurar é um equilíbrio, e de novo, né, Bruno, o porquê muito claro te norteia. Então, assim, eu vou É. aumentar meu faturamento, eu vou vender mais, pra quê? Ah, pra eu comprar uma casa maior pra ter quem dentro de casa? Né, seus filhos e tal. E às vezes É. você tem eles lá e não aproveita, né? A gente, há um tempo atrás, a gente criou o dia dos meninos. Geralmente, terça-feira sai eu e os meus dois filhos, a gente faz Que alguma coisa legal. junto. É o nosso momento, sem celular, sem nada, é como se fosse um domingo. A gente come besteira, faz bagunça tal. E para fechar esse primeiro semestre, a gente vai para mês que vem para Alemanha, assistir o Euro 2021, que a gente é fã do Cristiano Ronaldo. E aí só vai os meninos, então a gente vai fazer uma viagem internacional A viagem dos meninos. e a viagem dos meninos, é. E sabe o que me inspirou isso? Foi o Abílio Diniz, que ele comentou que sempre, pela condição financeira que ele tem, pela importância, ele sempre viajou com seguranças, com babá e tal. E aí o filho dele, muito fã do Mbappé, queria assistir uma final da Champions League na França, e ele por ter ligação Carrefour e tal, vou... Só que ele falou, cara, vai ser diferente. Eu não vou com avião particular, eu vou com avião de carreira, não vou levar segurança e não vou levar empregada. Vai ele e o filho dele. Aí embarcaram, foram e tal. E aí voltando, e aí, filho, você gostou tal? Beleza. Ele falou, pai, eu só acho que tem uma coisa errada, né? Eu não troquei a cueca nenhum dia. Aí meu filho ficou 5 dias com a mesma cueca. E ele falou que foi legal, que foi a única vez que ele deu banho no filho dele. O Abílio Diniz, isso tá nos podcasts, vocês podem procurar tal. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, esse é o valor da vida, não é o que ele tem de patrimônio. Porque aquele momento que ele viveu com o filho vai ser único, né? Então, assim, eu fico pensando, eu quero criar essas memórias com meus filhos, porque eu quero que eles me vejam como empresário. Mas fala, cara, antes de ser empresário é pai, né? E recentemente eu perguntei pro Gu assim, Gu, eu sou muito diferente de empresário e de pai,
Falei, cara, totalmente, né? Você é brincalhão, em casa você é um palhaço e tal, e na empresa você é sério, você parece que tá o tempo todo concentrado e tal. Então, se eu consigo ter esse equilíbrio, Bruna, é muito É. legal. E que graça teria ganhar na loteria para desfrutar É isso sozinho aí? do que isso, o dinheiro pode te proporcionar. Você ficar numa ilha sozinha, fazer viagem sozinho, tudo que a gente faz é para as pessoas, né? Pensando nas pessoas. Deixa eu aproveitar, Tá. terminar aqui minhas anotações, Ok. que eu vou riscando aqui. A importância de ter um time apaixonado, você tem um time apaixonado pelo Insert, eu acho que isso é também muito do salário emocional que você traz quando você fala, quando você vai contratar, você mostra a carreira, você mostra a oportunidade que a pessoa tem de estar lá dentro. Eu estava vendo no grupo hoje a pessoa que vai ficar lá em Natal, o carro novo que você está proporcionando. Então, tem sonhos que as pessoas se realizam porque estão trabalhando na Insert. Sim. Então, eu acho que isso não tem preço para quem trabalha lá, e aí compra o teu sonho, e aí o sonho passa também a ser deles também, passa a ser de todo mundo. Então, a importância de você ter um time que é apaixonado pelo teu negócio, e quem pode influenciar e propor, e fazer com que isso seja possível é você, gestor, né, dono do negócio. A importância de saber quem é o cliente, acho que também é algo que eu anotei aqui que eu achei interessante, de quando você fala das bolsas de luxo, então tem público para comprar. Então, quem que é o meu público? Então, você precisa pensar quem é meu público, quem compra de mim. Porque não adianta você oferecer um produto para o público errado. Então, Verdade. entender qual que é o teu produto e oferecer para o público certo. Fidelização, porque com a fidelização a tua facilidade de escala fica muito maior. E principalmente ter clara a tua proposta de valor. Que isso, para mim, você sabe qual que é o teu propósito encaixa. Me faz lembrar do plano de negócio que o Sebrae ensina, aquele modelo do Canvas, modelo de negócio, Uhum. tem um presentinho que é a parte que a gente fala sobre a proposta de valor. Quando você linka isso com o teu propósito de vida, com o propósito de servir a pessoa e ser melhor, e entregar para o mundo algo diferente que os outros não têm, eu acho que isso é um presente embalado mesmo para o mundo e que retorna para a gente, né, como sucesso e como algo que dá certo. E só para fechar, uma brincadeira, você sabe que a minha geladeira, não é porque eu não tenho dinheiro para encher a geladeira, não, mas hoje eu moro sozinha, minha geladeira só tá com a luzinha. Por isso que eu dei risada. Eu falei, pra você ver, só tem água lá. Porque eu compro as coisas e estragam. Desisti, não compro mais nada, eu compro só o que eu vou comer no Então tá dia. super vazia. Porque eu viajo e aí as comidas. Outro dia eu fui olhar, tava podre o negócio lá dentro. Eu falei, eu não vou mais comprar comida porque é uma judiação, não tem Sim, como claro. estragar. Então, só pra gente recapitular. A gente termina com o Apocalipse, né? Então, de Gênesis Apocalipse nos negócios, empreendedorismo de A a Z. A gente falou sobre o início, foi legal que você contou a tua jornada, aprendemos muito, acho que foi uma verdadeira aula. Se você ficou em dúvida, ó, volta, assiste de novo, que essa vale a pena, assiste 2, 3 vezes. E aí, o final do Apocalipse, a gente faz a pergunta: o que você quer construir através de você que vai além de você? Você já até respondeu pra gente Sim. falando sobre impactar o mercado. Mas não sei se você quer complementar com mais alguma coisa. Sim, Bruno, eu acho que nesse mercado de seguro, onde a gente pode vender vários produtos, ter um corretor do tamanho da Insert hoje, que se especializou e levantou uma bandeira, eu acho que serve de referência para o mercado. Eu acho que o mercado também conseguiu perceber que através dessa solidez, desse conhecimento, a gente sai de falar que todos os seguros são iguais, e a gente consegue provar isso para o cliente. A nossa estratégia de marketing é dizendo, ó, seguro não é tudo igual, então a gente prova pelas nossas coberturas. Então, quando a gente faz o antes e o depois da Insert no mercado, eu acho que os outros colegas, outros empresários conseguem olhar e falar, poxa, é possível fazer mais do que havia sendo feito. Nós tivemos isso em mercados muito mais evoluídos como os bancos, por exemplo. A gente pegou XP, outros bancos que cresceram no meio de gigantes. A gente pega um outro caso de chocolate, como o Cacau Show cresce no meio de gigantes. A gente tem a Nestlé, a maior empresa mundial de chocolate, e ela conseguiu crescer. Espaço tem. A dificuldade, talvez, ou o desafio, melhor dizendo, é a gente conseguir fazer diferente, mas, Bruno, com muita consistência. Vai demorar. Eu contei para vocês aqui, tudo parece ser muito legal, mas é muito difícil, demora, o resultado demora bastante. Muitas vezes, mesmo que você acerta os resultados para ficar, vir não só financeiro Quer de ver? Eu vou fazer crescimento. uma pergunta. Você já teve vontade de chorar?
Várias vezes. Então tá, é normal, né? Não, e sabe uma coisa? Quantas vezes eu tive vontade de fechar a corretora? De De desistir. desistir muitas vezes mesmo, porque o começo é muito, muito difícil. Eu falo, Bruno, que agora tá muito fácil. Eu sou conhecido, eu tenho uma condição financeira legal, eu tenho tá tudo fácil. Eu tenho acesso aos presidentes das seguradoras, eu falo com todo mundo, mas há muito tempo atrás eu não tinha esses acessos que eu Não tenho foi hoje, né? sorte, gente. É, Você isso aí construiu não a é verdade. história, lutou. Eu falo de. Tem uma passagem que eu gosto muito, e eu falei isso numa premiação que eu ganhei, que é Jacó. Ele tá tão obstinado querendo ser reconhecido como primogênito, porque isso é muito importante na época, né? Ser o primeiro, que ele luta com o anjo de tanta determinação. Então é você correr atrás da O tua tempo vez, todo, falando, é. não, eu quero, eu quero, e não desiste. E aí tem uma hora que fala, tá bom, eu acho que o universo fala, eu vou te dar. Eu concordo com isso. É. Às vezes eu sentia assim dificuldade, falei, pô, será que eu tô no caminho certo? Mas eu pensava assim, mesmo frustrado, eu quero ser frustrado tentando. Então isso era muito legal, que eu terminei algumas coisas. Eu lembro de uma seleção que eu fiz no Empreitec, que é um curso super legal para quem não fez ainda. E a minha estava entrevistando, ela fez uma pergunta: por que que você acha que você vai conseguir fazer o Empreitec? Eu falei, porque só depende de mim. E ela falou, tá aprovado. Foi super legal, porque. Mas é verdade, É né, Bruna? isso. Depende de mim. Eu olho muito essas coisas e falo assim, poxa, só depende de mim, então tá fácil. Porque se eu terceirizo, Bruna, eu tô usando como muleta, É. né? Então eu penso muito isso. Eu posso resolver? Não, não posso, então eu vou tratar. Ah, eu posso, então eu vou fazer as coisas melhor. Poxa, eu errei, então o que eu posso melhorar? O que eu posso aprender? Tá dentro dos meus 20%? Bruna, a vida passa muito rápido. Acho que não abre mão dos valores também. Tem muita É, coisa que às vezes eu. Não, é valor. Não sei se isso serve pra você também. Mas tem coisas que eu quero, não abro mão dos valores, e eu penso o seguinte: eu vou conseguir. E aí eu falo, né? Se eu não conseguir, é porque eu morri. Se eu morrer antes, porque se eu não morrer, eu vou conseguir. É a gente conseguir, a gente continuar, na verdade, né? sim, Continuar, perseverar, saber que vai ter esses 20%, que é o que você estava comentando sim, agora, de erros, mas não tem problema, faz parte do processo. São pedrinhas, né? No meio da passagem, no obstáculo, são pedrinhas que a gente pula, né? Que a gente sim. tira, mas a gente tem que continuar.